Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje a solenidade de Santa Clara, Clara cujo nome evoca a luz, Clara cujo nome invoca a claridade, Clara que de fato nos recorda a grandiosidade da luz de Deus a nos iluminar no meio de tantas trevas, de tantas dificuldades. Hoje nos alegramos ao recordar esta grande santa que a Igreja venera. Santa Clara é intitulada como a padroeira da televisão. Padroeira da televisão. Mas como entender que no ano de 1200 e pouco, 1220 e poucos, naquele ermo, num lugar ermo chamado São Damião, num convento totalmente fechadas, monjas contemplativas intituladas Damas Pobres, as Damas Pobres de São Damião. Este é o título atribuído a Clara e suas irmãs, as Damas Pobres de São Damião. E lá do silêncio deste lugar, no recolhimento de seus corações, Clara e suas irmãs estavam em plena sintonia com todas as dores da humanidade. E daquele lugar totalmente desconhecido para grande parte da humanidade, o Senhor ouvia atentamente as súplicas e as preces de Clara e suas irmãs. Não tinham nenhum meio de comunicação, não tinham Facebook, não tinham WhatsApp, não tinham Instagram, não tinham internet, mas tinha de fato em seu poder o mais belo meio de comunicação, que é o coração. O coração, este é o mais belo, mais nobre meio de comunicação do humano para com o divino. Jesus não se comunica pelo WhatsApp, Jesus não se comunica pelo Facebook, Jesus não se comunica pelo Instagram, Jesus se comunica com o coração, sintonizado, vive em constante sintonia com o coração humano. Mas, infelizmente, grande parte desses corações estão totalmente desconectados com ele. Conectados, sim, com a internet, mas desconectado com ele. E Clara, de fato, nos mostra essa conexão, coração com coração. As batidas do Senhor, com toda certeza, eram as batidas do coração de Clara. Clara tem muito a nos ensinar. E temos muito a aprender com Santa Clara. Aprender o quê? Aprender, de fato, a trilharmos o caminho da humildade. Aprendermos de fato a trilharmos o caminho do desprendimento. Aprendermos de fato a confiar, acreditar que o Senhor é fiel, que o Senhor permanece ao nosso lado, que o Senhor jamais virou e jamais irá virar as costas para nós. Caríssimos irmãos e irmãs, é isso que nos recorda a segunda leitura de hoje da carta de Paulo aos Coríntios,
trazemos em nós este tesouro, um tesouro em vaso de barro. E este tesouro chama-se fé. Fé, diz Paulo, as dificuldades, as turbulências da vida poderão quebrar esse vaso de barro, mas jamais poderão quebrar de fato o tesouro da nossa fé. Da nossa fé. Somos atribulados, mas não vencidos. Perseguidos, mas não vencidos. Pois, diz Paulo, trazemos em nós as marcas do sofrimento de Jesus. E clara é este sinal vivo desta encarnação do Senhor. Jesus, ou no Evangelho que ouvimos de São João, belíssimo texto de São João, Jesus deixa claro que o ramo que se desliga dele torna-se um ramo seco, um galho seco, um ramo sem vida, e clara, assim nos mostra que de fato, para que possamos continuar exalando, continuar irradiando a presença do Senhor, esta força que emana dele, nos diz clara, não se desligue dele. Não se desprenda do Senhor. Seja a sua fé capaz de mantê-lo sempre unida ao Senhor. E é isso que Jesus diz. Se nos desligarmos dele, nos tornaremos um ramo seco. Ramo seco aqui simbolizando sem vida. Ramo seco aqui simbolizando sem esperança. Ramo seco aqui simbolizando sem confiança. Então nós hoje queremos pedir a Santa Clara, clara como o sol, ilumine clara como o sol o nosso caminho, para que o nosso coração, clara, possa estar sempre em sintonia com o Senhor. Para que o nosso coração, clara, possa estar sempre em comunicação com o Senhor. E se o nosso coração, de fato, estiver em comunicação com Ele, como sempre esteve o coração de Clara e o coração de Francisco, tenhamos a certeza, vamos ser capazes de fazer deste mundo um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Mas enquanto estivermos fechados no nosso egoísmo, quando tudo girar apenas em nosso entorno, jamais de fato seremos capazes de sermos luz, de sermos de fato um sinal de clara neste mundo marcado pelas trevas, neste mundo marcado pela violência, neste mundo marcado pela intolerância, e Clara nos mostra o caminho que leva ao Senhor. Recordando Santa Clara, de família rica, família nobre, não era pobre, possuía muitos bens, e Clara, olhando para o pobre de Assis, olhando para Francisco de Assis, Clara se apaixona pelo mesmo Jesus que Francisco se apaixonou. Clara se encanta pelo mesmo Jesus que São Francisco se encantou. Clara deseja ardentemente fazer a mesma experiência do Cristo pobre crucificado, do Cristo despojado, assim como Francisco fez. E ela o pergunta: que faço, Francisco, para também sentir o odor desse Jesus que você sentiu? Ele diz: apenas o abrace. Mas de que forma? Deixando tudo para segui-lo. E assim Clara abandona a sua casa, abandona os seus bens e narra a história que quando a pessoa falecia, quando a pessoa deixava este mundo, o corpo saía pela porta dos fundos da casa. Porque a porta dos fundos da casa significava que nunca mais voltaria. A porta da frente simbolizava que a pessoa saía, mas logo voltaria.
Então, Clara também, no dia da sua despedida, da despedida dos seus, Clara sai pela porta dos fundos. Pela porta dos fundos, ou seja, morre para a sua família, para abraçar toda a humanidade como sua única e nobre família. E assim ela vai fazer em Santa Maria dos Anjos, ela é acolhida em Santa Maria dos Anjos, o berço da ordem. Lá ela tem os cabelos cortados por Francisco, e ela vai fazer uma breve experiência com as irmãs beneditinas, porque Francisco não tinha onde acolhê-la, né? E logo, passado algum tempo, alguns meses, ela é acolhida em São Damião. E lá ela inicia a grande ordem, a ordem das irmãs clarissas, a ordem das damas pobres de São Damião. Confiança plena, confiança total no Senhor. Que também todos nós possamos, a exemplo de Clara, exemplo de Francisco, termos essa confiança, esta esperança, esta certeza de que o ramo ligado ao tronco, o galho ligado à videira, jamais perderá seu viço, jamais perderá de fato o viço da fé, da esperança, o viço da vida. Né? Que Santa Clara interceda junto ao Senhor por todos nós. Clara como sol, ilumine nosso caminho. Clara como sol, ilumine o coração de toda a humanidade. Clara como sol, mostra-nos o caminho que nos conduz a Jesus. Clara como sol, ilumina toda a ordem franciscana, ilumina, Clara, também a ordem fundada por ti, a ordem das nossas irmãs clarissas. Que Santa Clara interceda junto ao Senhor por todos nós.